essa é a maravilhosa Dragon Bridge, a Ponte do Dragão. Essa é uma incrível construção vietnamita que fica situada na cidade de Da Gan e une a engenharia com a cultura local com o objetivo de melhorar o transporte urbano enquanto atrai dezenas de milhares de turistas todos os anos para a cidade. A Ponte do Dragão tem cerca de 666 metros de comprimento, 37 metros e meio de largura e aproximadamente 7 metros de altura, o que faz com que barcos de pequeno e médio porte consigam navegar por debaixo da ponte. Em relação à estrutura em si, ela é composta por 4 grandes vãos, sendo 2 vãos principais maiores com aproximadamente 200 metros de comprimento e 2 vãos laterais menores com aproximadamente 128 metros. Em relação ao dragão em si, ele tem medidas similares à ponte, porém, em relação à sua cabeça, ela tem aproximadamente 72 metros de comprimento, enquanto que a sua cauda 64. Mas não é só nisso que essa ponte se destaca. No período noturno, temos o ápice dela, onde todo o dragão é iluminado por dezenas de milhares de luzes de LED. E claro, ele ainda gospe fogo. A construção da Ponte do Dragão foi aprovada e iniciada no ano de 2008, com ela fazendo parte de um plano mais amplo de desenvolvimento do transporte urbano da cidade de Da Gan, com o objetivo principal de aliviar o congestionamento nas pontes sobre o rio Han, que fica no centro cultural de Da Gan, criando assim, através da ponte, uma rota direta entre o aeroporto e as praias da cidade, para assim facilitar o transporte dos turistas. Mas é agora que essa história fica interessante, porque afinal, como que foi construída essa ponte? Existem inúmeras maneiras de se construir estruturas submersas, sendo que a principal maneira é baseada no conceito de se retirar toda a água do local para que assim os trabalhadores possam construir em uma região seca. Inicialmente, é construída uma estrutura metálica com chapas de grande espessura para criar uma gaiola fechada de contenção circular de água para separar a área de construção das demais partes do corpo do rio. Essa gaiola é chamada de ensecadeira no Brasil. Todas as partes dessa gaiola de contenção são encaixadas e depois soldadas. Além disso, devido à grande pressão de água existente, é criada no ambiente interno da ensecadeira uma sequência de estruturas de contraventamento metálico de reforço para travar bem a gaiola e impedir que ela sofra um colapso repentino devido aos impactos da água na sua superfície externa da ensecadeira. Enquanto as gaiolas são confeccionadas na margem do rio, um outro grupo de trabalhadores executa estacas de fundação no leito do rio, utilizando para isso barcos especiais para confecção de estacas. Tubos metálicos são fixados no leito do rio para isolar o ambiente da estaca do restante do rio. E na sequência se inicia o processo de escavação com hélice contínua. As armaduras de aço são então adicionadas no furo e na sequência é executada a concretagem. Com a estrutura da fundação finalizada, é feita as últimas conferências na gaiola de contenção. E se tudo estiver aprovado, se inicia o transporte dela para a região do rio onde ela será submersa. E para isso são utilizados gigantescos barcos guindastes. A estrutura de contenção é lentamente posicionada no leito do rio. E agora se inicia uma etapa importante: a sucção de toda a água que está na estrutura interna da gaiola, criando assim finalmente um espaço de trabalho seco. E agora os trabalhadores podem ter acesso à região e iniciar o processo de confecção dos elementos estruturais. A armadura
estrutura de aço é posicionada e conectada nas estacas da fundação. E assim se inicia o processo de concretagem do bloco de fundação. Esse bloco é o responsável por receber o pilar de sustentação da estrutura da ponte. O pilar é criado e concretado. A gaiola de contenção de água pode finalmente ser retirada. E a ponte, por fim, pode ser criada e apoiada sob esses pilares parcialmente submersos. E assim é vencido o principal desafio da construção da fundação de uma ponte apoiada sobre um corpo de água. Com a fundação concluída, se inicia a etapa de confecção dos patamares principais da ponte. Inicialmente, logo em cima dos pilares concretados, é iniciada uma laje de concreto estruturada com aço em alta quantidade, com posteriormente mãos francesas sendo utilizadas para apoiar as abas da estrutura de concreto armado. Logo em seguida, estruturas metálicas de apoio são utilizadas para a conexão entre todos os patamares principais da ponte. Assim, a base da rodovia é fixada nessas estruturas metálicas recém-colocadas. E na sequência, com o auxílio de guindastes, são posicionadas as estruturas metálicas, as plataformas da ponte que ficam entre os patamares principais. E assim a estrutura é finalizada. Essa gigante foi inaugurada no dia 29 de março de 2013 e custou cerca de 88 milhões de dólares para ser construída. Mas talvez você tenha uma pergunta. Por que um dragão? De acordo com um antigo mito de origem do povo vietnamita, eles descendem da união de um dragão com uma fada, com o dragão sendo o símbolo máximo de poder daquela nação, com todo esse poder sendo representado pelo imperador. Portanto, segundo a cultura local, todas as dinastias que lideraram o país são filhas de Lalongquan, o rei dos dragões. E por isso que essa ponte faz a homenagem a dragões, porque o povo vietnamita se considera filha de dragões. E essa é a história da ponte que gospe fogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, avalie em se inscrever no canal e observe algum desses vídeos ao lado. Talvez algum deles é do seu interesse. Eu me chamo Bruno e esse é o canal Cronologia. Um abraço!